Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Estamos aqui com o coração cheio de alegria, pulsante, para uma nova temporada. Essa nova temporada vem para arrasar, porque nós vamos falar de atualidades, né? As coisas que estão acontecendo por aí e principalmente utilizando a psicologia, né? A terapêutica de Joana de Ângeles e a espiritualidade. A gente vai casar as duas coisas. E hoje nós estamos trazendo um assunto muito interessante, abrindo essa nova fase do programa. E nós estamos falando sobre ação e reação. Como é que é isso? Porque todo mundo está se questionando. Por que está acontecendo isso, aquilo, aquele outro na minha vida? O que está acontecendo? Por que da pandemia? Por que o fim da pandemia? Por que parece a volta da pandemia? Por que isso? Por que aquilo? Por que a minha vida deu um break e agora está começando de forma diferente? Por que mudanças? Tantas mudanças. Por que o mundo está tão acelerado? Para falar disso, é ação e reação. Nós trouxemos uma convidada muito querida, uma convidada muito especial, que é Glória Gasparini. Ela é instrutora no Seja Barra, ela é terapeuta e vem bater um papo muito gostoso com a gente aqui. Seja bem-vinda, Glória. Obrigada, é uma alegria a gente estar aqui nessa nova temporada do Plenitude. E vamos tentar explicar algumas coisinhas, né, Iraci? Com certeza. Tem tanta coisa acontecendo, né? As pessoas estão em busca de resposta, não é isso, Glória? Isso. Estão mais voltadas agora para encontrar um objetivo, né? Uhum. Ficaram um tempo perdidas, ainda estão. Estamos todos. Não, são muitas informações, muitas novidades, muitas coisas que já até aconteceram, né, Iraci, no passado, em épocas da civilização antiga, na época medieval, na época da contemporaneidade, mas agora, trazendo para a nossa época, a gente vê com olhos diferentes. Como é que você enxerga a lei do karma, esse movimento que as pessoas falam, olha, só pode ser karma isso que eu estou passando, que tudo é karma, né? As pessoas Como é que funciona isso? As pessoas têm uma ideia equivocada da palavra karma, porque, na realidade, a gente traz o karma como sendo assim, um destino. O karma ele estava lá no passado, nas religiões orientais, no budismo, hinduísmo, na Índia, como uma palavra em sânscrito dizendo ação, certo, causa e efeito. Que significava que as pessoas, os viventes, digamos assim, queriam atingir o samsara, que era um ciclo de nascimento, morte e renovação para voltar a renascer. Então, esse karma, quando a gente mais ou menos que importou, a gente veio trazendo uma noção equivocada, porque o karma nada mais é do que ação mesmo. É exatamente uma conta de créditos e débitos que nós trazemos para nós mesmos. Nós somos responsáveis por esse karma, que a gente quer tratar apenas como destino, aleatoriamente, mas não é. É uma responsabilidade nossa e com as nossas ações é que nós provocamos as reações. Então, o karma ficou na nossa civilização, na nossa cultura, como sendo a lei de ação e reação. Tudo que se faz em qualquer plano, seja no plano físico, seja no plano espiritual, tem sempre uma reação provocada. E aí é que você colhe todas essas informações e transforma dentro de si alguma coisa. O karma sou eu mesma
que faço. Sim, o livre-arbítrio faz com que você escolha, e Deus é tão maravilhoso que nos deu essa oportunidade, né, de nós pensarmos sobre como vamos agir, tanto para um lado quanto para o outro, mas já sabendo que somos responsáveis pelos efeitos que isso vai Então, causar. ou seja, né, karma não tem o significado de algo ruim na vida. Pode ser bom, Não, como não. pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender da sua escolha. Né? O karma vai Certo. depender da sua escolha, porque é como se fosse uma conta de crédito, então é como se você fizesse uma contabilidade. Né? Quantos eu estou me equivocando, quanto eu estou acertando e o que eu fiz. A boa dica para a gente tratar o karma é aquela dica do Santo Agostinho, né? De fazer um checklist no final de cada dia e saber o que você está contribuindo para esse karma. Né? Com certeza. Glória, as religiões, de uma forma geral, as religiões no planeta, elas têm a localização de céu, né, que são as esferas de espíritos superiores, e a localização de inferno, que é para baixo, espíritos inferiores. É assim mesmo que funciona? Na realidade, as imagens de céu e inferno são imagens alegóricas, né? Elas são metáforas, na realidade. E elas fazem sentido, porque céu, quando se diz que está em cima, é porque uma coisa alta, uma coisa que eleva, uma coisa que transcende. E o inferno, uma coisa que há um rebaixamento, a dor, a sofrimento. Então, para o nosso entendimento de leigo, simbólico, né? o simbólico, que Jung fala muito nisso, ele faz sentido, porque as pessoas associam. Mas, na realidade, o céu é um estado de consciência. O céu significaria a tranquilidade, a energia positiva, a noção de que você está em equilíbrio, né? A serenidade. E o inferno seria o oposto disso, que seria uma intranquilidade, seria uma análise das dívidas ou das coisas equivocadas que fizemos. Seria um lugar para nutrir o sofrimento, a dor, porque a gente tem que passar por isso, na realidade. Com então, não certeza. importa se o lugar é aqui ou lá, mas faz sentido nesse sentido de alto, de elevado, e no sentido de rebaixamento e de dor. Tá certo. E qual a relação entre o conhecimento e a responsabilidade nessas alturas? Pois é. A gente, quando nessa evolução, nesse campo evolutivo, o ser humano que começou a ser ser humano, né, que adquiriu a razão, ele adquiriu junto à consciência. E a consciência é o centro das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso pensamento. Né? E com essa consciência, que Jung coloca como o ego sendo o gerenciador dela, é que a gente vai adquirindo conhecimento. Mas o conhecimento não é para ser guardado, ele não é para ser armazenado. Você veja, se nós não tivéssemos expandido todo esse conhecimento inspirado, né, pela espiritualidade, as grandes invenções, as coisas que nos facilitaram a vida, as coisas que nos trouxeram felicidade em termos de equilíbrio, serenidade na nossa vida, nós não teríamos dado vazão a essa consciência. Certo. Joana diz que a consciência é esse árbitro que funciona dentro da gente. É como se fosse um espelho, né? O espelho, quando você olha para ele, você reflete o seu rosto, o seu corpo, a parte externa. Vamos dizer que a consciência seja o espelho da alma. Então, é aí que você se vê espírito. É quando, através dessa consciência, que você comanda, né, a sua vida de fato. E a responsabilidade vem uma vez que você adquiriu esse conhecimento e que você administra a sua consciência, e é claro que tem outras questões. Né? A Joana fala do inconsciente, que são as nossas experiências vividas, armazenadas, e que nós, às vezes, consultamos ou visitamos, né? Através lá dos nossos sonhos, do desdobramento e tal. Mas todo esse conhecimento adquirido já nos transporta para a responsabilidade. Porque a responsabilidade é não reter, Iraci.
porque a gente precisa passar adiante. A gente precisa também ter a serenidade e o equilíbrio de aplicar o conhecimento. Porque de que adianta você falar tanto, ler tanto sobre tantos assuntos, sobre tantas questões filosóficas, psicológicas, espirituais, Sim. e você não aplicar? A transformação moral só acontece a partir do momento que você aplica esse conhecimento. E se você aplica com responsabilidade, já está implicando um amadurecimento. Porque a gente está recebendo. Verdade. É porque alguém está passando à frente. Com certeza. E isso vai fazendo com que a gente amadureça, né? Isso. Amadureça e consiga trabalhar os desafios, as situações da vida, sem aquele peso que carrega do sofrimento, de eu sou culpada, sou pecadora, isso é um martírio, né? Não. Quer dizer, ao contrário, é uma contrário. aplicação de renovação, De né? renovação. É para isso que ele existe, né? É para isso que a gente está exposto, né? Não que que todas as pessoas precisam ser apontadas como se você não adquiriu esse conhecimento, você não sabe. Cada um dentro da sua perspectiva e do seu desafio gerencia de uma maneira essa consciência e gerencia a aquisição do conhecimento. Mas a responsabilidade é de todos. Por isso nós estamos falando de ação e reação. Não é? Porque se não houvesse essa responsabilidade, como é que nós íamos entender os equívocos e os acertos? Digamos, estamos no meio de uma guerra, por exemplo. Quem é que está aplicando os conhecimentos, digamos, bélicos para que essa guerra aconteça? Infelizmente, tem alguém aplicando esse conhecimento, mas tem outras pessoas também aplicando os conhecimentos para que a guerra não exista. Né? Exatamente. A mesma coisa com a pandemia, que são desafios que a gente tem que passar e vimos passando durante a nossa existência, em vidas passadas, inclusive, e que sempre o conhecimento ele foi adquirido e ele foi amealhado em função de sempre uma melhoria, uma evolução. Então, ele acompanha essa evolução, mesmo que você tenha uma trajetória equivocada. Ele vai sempre evoluindo junto. Há um crescimento. Há um crescimento, sempre, né? Com certeza. Glória, o que devemos entender pelo bem e o mal? Pois é, né? Pergunta difícil, né? Muitos autores falam sobre isso e, espiritualmente, seguindo um pouco as ideias de André Luiz, que vem trazendo uma contribuição maravilhosa através desses livros tão esclarecedores para a gente, como é a vida no plano espiritual e como nos relacionamos com isso. E ele vem falando sobre o bem, através de um personagem do livro Ação e Reação, que nós estamos estudando, ele vem dizendo que o bem é toda a felicidade, é toda a serenidade, é todo o equilíbrio, é tudo de bom que está conectado às leis de Deus. Essas leis de Deus estão na nossa consciência. Estamos falando de consciência outra vez. E André Luiz nos diz que qualquer apartar das leis de Deus faz com que a gente conheça o mal. Então, se você resumir, o mal seria a ausência do bem. Na realidade, e Allan Kardec fala isso no livro dos Espíritos. Ou seja, o mal não existe, ele é a ausência do bem. Ele é a ausência do bem. Mas, na realidade, Allan Kardec coloca de uma maneira muito ilustrativa e que é fácil da gente entender, quando ele diz que o ser humano precisa conhecer o bem e o mal. Aí você fala assim, bom, você acabou de dizer que não existe? Não, mas no meio desses obstáculos, no meio desses desafios que nós temos, se os homens não conhecessem as montanhas, por exemplo, não saberiam que tem coisas rígidas, coisas duras, obstáculos, desafios. Então, como é que você daria valor ao bem? Como é que você daria valor à virtude, por exemplo? Tem o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem de bem. E ali a gente pode entender o que é o bem. E o bem, a gente pensa, é tão inalcançável. Não é. É um esforço. Ação e reação, novamente. Então, trazemos as marcas, os sinais kármicos conosco.
Trazemos, com certeza, pelas nossas experiências, vivências de vidas anteriores e também por aquele grande acordo na época da reencarnação, digamos assim. Os espíritos bondosos, que são responsáveis por esse ministério da reencarnação, vão nos colocar a possibilidade da gente entender o que a gente traz para resgatar, o que a gente traz para consertar, digamos assim, o que a gente traz para elucidar o que a gente precisa fazer nessa encarnação. Tem o véu do esquecimento, sim, a gente esquece, mas a gente tem insights. E se a gente se dedica um pouco mais, a gente consegue compreender. Mas o importante é que Jorge Andréas, do livro Paligênese, ele fala que não é a minha área biológica, médica, mas a gente pode entender, qualquer pessoa que lê. Essas experiências, essas vivências que nós temos, elas ficam plantadas no perispírito. E essas zonas perispirituais, elas são carregadas como se fossem baterias, até formar os genes. Então, nós influenciamos nos cromossomos. Então, antes de nos tornarmos seres dessa encarnação, a gente tem uma influência grande espiritual. Isso não é a influência do espírito na genética? É. Então, os nossos problemas kármicos, que são aqueles traçados por nós mesmos em vidas anteriores, vão sendo, vamos dizer, acumulados, né? E em algum momento a gente vai se libertar deles. Está na nossa genética. Está na nossa genética. Aquilo que nós criamos. Aquilo que nós criamos, com certeza. É um pedaço muito interessante do livro do Jorge Andréas e vale a pena ler, né? Porque você fica assim, puxa, super surpreso. Eles influenciam nos nossos cromossomas. Então, Joana diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Sim. Então, essa participação constante na ação é que vai provocar a reação das próximas vidas nas próximas reencarnações. Com certeza. Glória, afinidade espiritual, como é que ela se dá, sabendo que isso tudo vem da influenciação do espírito sobre a genética, sobre a lei kármica, né? Como é que se dá isso? Bem, essa influência espiritual, ela pode ser para bem ou para mal. Quando a gente fala em karma, existem os karmas individuais, os karmas familiares, os karmas empresariais, os karmas dos relacionamentos, que todas as pessoas estão inseridas nesse contexto, né? Todo mundo que se relaciona, se interrelaciona ou se relaciona com algum outro ou com uma outra instituição, está inserido nesse contexto. Então, essa afinidade, ela se dá por semelhança de gostos e semelhança de ideias. Porque o que acontece vai através do pensamento. O pensamento é a nossa energia, né, Iraci? E os espíritos que, ora, estão desencarnados, podem estar encarnados também, mas somos espíritos todos, um influenciando o outro através dessa energia do pensamento, desse magnetismo que nós exercemos uns sobre os outros. Então, essa afinidade espiritual, ela vem através das semelhanças, do mesmo padrão de pensamento, e é isso que faz com que as pessoas tenham as suas influências. Karma, genética, lei de atração, junta tudo. Junta tudo no mesmo pacote. Glória, juntando esse pacote todo, né, que vem genética, karma, não sei o quê, a lei de atração, como é que se dá o processo de obsessão? Se a gente sabe que é algo que pode acontecer desde bebê, tanto na infância, né, na tenra infância, na adolescência, na vida adulta, na vida madura, aquela que a gente ainda não chegou e vai demorar para chegar, graças a Deus, né? Como é que se dá a situação de obsessão? Como é que funciona esse negócio? A obsessão, Allan Kardec coloca no Livro dos Médiuns vários graus, né? A fascinação, a subjugação, a possessão. Mas, assim, em termos mais práticos, a gente pode dizer que é uma porta aberta para a influência.
tanto do espiritual do desencarnado para o encarnado, como do desencarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado. Essa porta aberta é essa energia fluídica de um padrão ruim, de um padrão inferior, que você foca naquilo como um padrão constante, repetitivo. E aquilo traz, quando a gente estava falando de afinidade espiritual, a gente pode trazer essa ideia também. Porque a afinidade tanto se dá para o positivo como se dá para o negativo. Então, a obsessão seria esse foco nesse padrão ruim, nesse padrão baixo, né, que a gente pede sempre para as pessoas cuidarem dos seus lugares, dos seus pensamentos, das suas convivências. Não é à toa, né? Porque a gente tem influência o tempo inteiro. Está na 419 do Livro dos Espíritos. Influenciam os espíritos nas nossas vidas. Mais do que imaginamos, dizem os espíritos. Então, a gente sabe que a obsessão é uma porta aberta para receber influenciação maléfica, né? De um espírito equivocado, que também está reproduzindo o padrão que aquele espírito obsediado deixou. Ele permitiu, ele abriu essa porta para essa energia fluídica vir. Então, a gente não mede como se fosse, é um ataque, é uma coisa ruim. Não. A gente que precisa observar as nossas ações para que essa reação da obsessão não aconteça. Há vários livros, Obsessão, Sexo e Obsessão, há vários livros de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, nos ilustrando essas experiências sobre a obsessão. É um tema bastante rico e é um tema que nos atravessa, eu diria, o tempo inteiro, porque o que a gente cuida é isso. A maioria das vezes as pessoas se acham enfermas, mas o que elas estão é obsediadas. Como se dá na atração, como se dá na bagagem que ela traz e junta com a bagagem do outro, no comprometimento, nos laços aí que envolve, a pessoa acha que está sendo infeliz na vida, que está pagando pelos erros, que Deus não é cobrador. Que é o karma, né? É o karma, aí coloca a culpa no karma. Peso, né? Uma coisa horrorosa. E aí vai indo nessa situação, mas não para pensar que, olha, eu estou atraindo pessoas que tive ligações, né? Obsessores, e que eles estão tendo uma influenciação na minha vida por sincronicidade, por afinidade fluídica, por baixar a minha vibração, por magnetismo negativo. Isso, né? São tantas questões que contribuem para isso. Mas ainda bem que a gente tem a nosso dispor o conhecimento. Né? Com certeza. Para que a gente conheça mais, né? E saiba como Tem muita deflagrar. coisa, né? Tem muita coisa. Muita coisa boa. Vamos tomar um chazinho agora. Vamos. É isso aí. Vamos tomar um chazinho delicioso. Convido você a tomar um chazinho conosco e voltamos já para o segundo bloco. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa. Nova fase para curtir muito esse momento de transformação que toda a humanidade está passando, claro. E depois desse chazinho delicioso que nós tomamos, nós vamos dar continuidade aqui, né? Glória, sobre os apegos, tem uma complicação aí das pessoas serem tão apegadas aos bens terrenos, principalmente falando dessa época onde a gente sabe que muitas pessoas tiveram muitas quedas, muitas perdas, né? Dos seus bens, mudança na sua situação econômica, não só aqui, mas mundialmente. Como é que se dá isso?
Essa atração pelos bens materiais, não só bens materiais, né, Iraci? Os afetos, né? As relações. Nós somos, assim, um pouquinho equivocados nessa questão, né, de apegos materiais, porque nós achamos que o objetivo na vida, nessa encarnação, nessa experiência física, é justamente você atingir o máximo possível que você pode de ações materiais, né, e de relações para que você atinja o que você chama de fim, de objetivo final. Joana fala muito sobre isso, porque esse objetivo ele é meio equivocado no nosso entender. Psicologicamente, a gente tem uma psique com uma energia maravilhosa que é voltada para alguns padrões diferentes desse que a gente vai traçando. E aí a gente volta lá à questão do se apartar da lei de Deus. Quando você perde a conexão com o divino, quando você não se acredita espírito, quando você não se acredita fazendo parte de um mundo espiritual que não tem fim e que sempre se renova e vai ter sempre a reação daquilo que você tomar como ação. Então, esses apegos, e não é à toa que na psicologia, Freud estudou o prazer, Adler estudou o poder, né? E Jung vem complementar esses pensamentos, e Joana corroborando com todas essas ideias, que o objetivo final da plenitude, da angelitude, não é o ter, mas é o ser. É o ser, é atingir uma completude, uma vida integral, onde a consciência e o inconsciente estão em equilíbrio, estão em arranjo, não é? Para um único propósito, que é o serviço da alma. Então, quando a gente se aparta, liberdade, serviço da alma é liberdade, porque você está liberto, você está descomprometido daquilo que te aprisiona. Porque, normalmente, os afetos presos e as riquezas, os bens presos, eles só te tornam uma pessoa limitada, uma pessoa ali, naquele quadradinho, né? Enquanto que, se você tiver tudo flui, a energia fluídica vai de encontro a tudo que você imagina, que você pensa, que você quer, que você pensa de melhor, para que esse caminho... E você tem um propósito na vida. Quantos casos a gente tem visto de doenças, de transtornos psicológicos, transtornos emocionais, por conta disso, por conta dessa desconexão com o divino, por conta dessa desconexão com o objetivo, com o propósito? Principalmente nesse momento, né, onde houve uma ruptura realmente na vida de todo mundo. A gente sendo obrigado a abrir mão de bens materiais, porque aquilo é meu, é meu, é meu, é tudo muito meu, e abrir mão também de pessoas amadas na nossa vida, porque quantas milhares de pessoas que partiram, verdade, né, por conta de comorbidade, de Covid e de tantas outras coisas, e é uma continuidade, né, de partida e chegada, mas é uma forma que foi dado um basta numa ruptura, num momento em que se estava havendo muito apego a bens, a materialidade, e aos meus, aos afetos, né? Aos meus e a tudo que me pertence, né? Então é eu acho que serviu para algumas pessoas. Eu acho que até nesse momento se tocaram, digamos assim, né? Aquilo que os atravessou nesse momento psicologicamente, podem ter escolhido: bom, vou repensar a minha vida de maneira diferente, já que eu não posso ser dessa maneira. Porque aí você vai tratar de um outro assunto, que é o egoísmo, né? Com certeza. E aí vem a presença do mal, que a gente tinha falado que ele não existe. Ele existe quando o bem é só para você. Então, quando você estava amealhando tudo isso e arregimentando o bem dentro de você, apenas achando que o bem é só seu e não dividir, você aí já está começando
a reconhecer qual é a sua experiência do bem e do mal, onde é que ele existe, onde é que ele atua e como ele pode importar na sua atitude, na sua ação, Sim. né? Eu acho que algumas pessoas pensaram sobre isso, refletiram e mudaram a sua trajetória. Outras ainda continuam equivocadas, embora ainda vão ter as chances, né? A gente não torce, ai, tomara que venha uma outra catástrofe, uma outra pandemia. Não, mas na história das civilizações, esse é o trajeto natural Sim, da vida, sim. né? E a gente vai ter que focar nessas ações e entender melhor o que a gente não precisa. Como seres humanos, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a perda. Qualquer tipo de perda, né? Verdade. É como se tirasse, partisse algo da gente, do corpo da gente, da alma da gente, né? Se arrancasse aquilo. Então, tem pessoas que estão caminhando hoje, né? Com todas as perdas que houve dentro dos seus lares, na sua vida profissional, enfim. E tem pessoas que estão olhando para trás, chorando as perdas até agora. Verdade. Né? Estagnaram na vida e quando é que a vida vai caminhar? Quando é que a vida vai continuar? Quando é que a vida vai dar uma alavancada novamente? Quando você parar de olhar para trás. Quando você parar de lamentar. Exatamente. Quando você encarar o desafio, né? Exatamente. As pessoas permanecem numa situação dessa, numa fixação mental, né? E quais são os efeitos disso? Essa fixação mental é aquele padrão que você repete o tempo todo e como seu pensamento é energia, você alimenta essa fixação mental e isso pode trazer uma porta aberta ou para a obsessão ou para o distúrbio, independente da obsessão, apenas o distúrbio, porque você foca naquele padrão, naquela mentalização, digamos assim, do pior. Você entra num derrotismo, você acha que aquilo foi... quando não foi sua culpa, foi a culpa do destino, desse karma equivocado que a gente não Sim. entendeu, né? E não acontece assim, né? Os desafios vêm porque nós somos... já temos uma história de trajetória mais ou menos arregimentada, né, para essa encarnação. Então, sai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas vai. Isso. E a gente reconhecendo que a gente tem oportunidades várias, né, durante essa encarnação, de ter esse insight, de ter essa percepção. Quanto tempo nós ficamos paralisados sem pensar sobre essas coisas, né? Sim, somente trazendo, arrebanhando, segurando, trazendo para o meu controle, meu tudo. E em relação à perda das pessoas, óbvio que existe uma inter-relação emocional, né, com os nossos familiares, nossos amigos, nossos queridos, né? E, de fato, é muito importante que as pessoas vivam o seu luto, né? Faz parte Sim. daquele momento de tristeza, daquele momento de falta, de saudade e tal. Mas, para nós que acreditamos, não acreditamos, sabemos que a vida espiritual existe, que a morte não, ela é apenas física, né? E há uma continuidade, essa questão já é sanada, né? Porque a morte nada mais é do que o espírito concluir um ciclo que ele está usando aquele corpo naquele momento e ele abandona aquele corpo. Pronto, já usei tudo que eu precisava, gastei tudo que tinha para gastar, absorvi tudo que eu tinha para absorver e vou partir para outro plano. Vou dando continuidade à minha vida como espírito, mas me preparando para uma nova fase. Sim, e essa nova fase, enquanto você estiver num período, por exemplo, de estágio, que esse estágio vai depender da sua evolução espiritual, como você, e vai depender de toda aquela linha de ação e reação, porque você leva para o plano espiritual aquilo que você agiu, como você agiu aqui, o que você fez. Por isso a importância da virtude, desenvolver a virtude, desenvolver o bem-querer,
a felicidade, não exatamente a felicidade, mas o equilíbrio, a serenidade, até em relação às perdas. Porque as perdas precisam ser tratadas com serenidade, com avaliações e não com desespero. A pessoa né? entende a perda como se ele tivesse sido roubado. Roubado ou Mexeu então no meu âmago. punido, que é pior, né? Sim, né? Deus foi lá, botou a mão e abstraiu aquilo que me pertencia. E nada pertence, na realidade, a nós, né? Exato. Tudo que existe é do Pai, e é Ele que nós somos apenas usufrutuários, né? Das bênçãos de Deus, das ideias de Deus, das construções de Deus, da criação de Deus. Nós podemos ser co-criadores, sim, porque nós vamos sempre estar atuando nessa aplicação dessas ideias, dessas construções de Deus. Mas somos usufrutuários. Né? Com certeza, com certeza. Agora, saindo desse patamar de perda aqui, perda ali, como é que nós nos colocamos nas faixas de sintonias mentais? Como é que nós alteramos isso? Temos que alterar. Temos que alterar, isso mesmo. Com a prática, né, de bons costumes, né, com a prática. Antes de mais nada, com o autoconhecimento, Iraci. O autoconhecimento, o autodescobrimento primeiro, o autoconhecimento depois, que Joana nos brinda com tantas obras maravilhosas que estão à disposição do conhecimento, da nossa consciência para ser adquirido e com responsabilidade depois aplicar. Eu acho que desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem, lá Sócrates no passado já disse, conhece-te a ti mesmo, que seria a forma mais, vamos dizer, 100% de se ser feliz, é você se conhecer. É doloroso? É doloroso, porque você tem que entrar dentro desse mergulhar. Se decepciona, né? A gente olha e fala assim, gente, mas o que é isso? Eu jurava que eu não era assim. Sim, você descobre coisas que são absolutamente inovadoras, né? Em relação a você. Mas essa faixa mental, essa faixa de atração, digamos, de afinidade, ela depende muito de como você pensa e do que você pensa e como você atrai. Não é? Então, se dentro dessa sua faixa mental você desenvolve sempre uma energia fluídica positiva, né? E mesmo sabendo que dentro de você, dentro da sua alma, digamos, lembra que a consciência é o espelho da alma, que você tenha todos esses equívocos, todos esses medos, todos esses pavores, todos esses desencantos, digamos, todas essas faltas de conexão com o divino, sempre dá tempo de se reestruturar, sempre dá tempo de você magnetizar uma coisa diferente, sempre dá tempo de você mudar o seu padrão mental. Sempre, sempre. Se não é através da leitura, é através de um bom livro, sempre. Né? Quantos de nós lemos romances e queremos nos transportar para dentro do livro? Né? Às vezes precisamos de uma meditação para transcender um pouco e pensar sobre a vida. Às vezes precisamos apenas de um silêncio, de uma calmaria, de um momento onde não tem aquela tribulação toda de trabalho, de filhos, de coisas da casa. Às vezes, só esse momento já nos dá uma percepção de quem a gente é ou quem a gente gostaria de ser. Né? Estão aí os estudos psicológicos, estão aí os estudos espirituais que nos fartam de conhecimento necessário para que a gente possa evoluir mais ainda. Sim. Não é só conhecimento. Óbvio que o amor está ligado a isso. A virtude está ligada a isso. Sempre o sentimento de amor é uma coisa que é fundamental, que é essencial. E esse padrão mental tem que estar sempre conjugado com o amor. E por mais que nos choque fazer descobertas íntimas, né, sobre como somos, que somos exatamente diferente daquilo que gostaríamos de ser, somos diferente daquilo que pensávamos que era, somos diferentes da imagem que passamos para os outros.
porque nós passamos determinada imagem, que a gente acredita que está passando aquela imagem, e somos diferentes também da imagem que o outro nos enxerga e que a gente não sabe. Esse é o construtor da psique, né? Conclusão. Você usa as personas. Não sei quem eu sou. Não sei quem eu sou. É uma ótima pergunta, é uma ótima conclusão, digamos, terapêutica. É. Não sei quem eu sou, já é um grande passo. Exatamente. Preciso me descobrir, né? Preciso me descobrir. Porque é exatamente isso. A gente busca passar uma imagem de alguém que a gente não é, Que é a persona, e que a gente né? acredita que é ou gostaria de ser. Uhum. Quando a gente descobre a visão que as pessoas têm da gente, da imagem que ela faz da gente, é outra decepção que a gente fala assim, nossa, mas eu não sou assim. Como é que a pessoa tem uma imagem, faz uma imagem dessa da minha pessoa? Verdade. E quando você pega aquilo, você fala assim, eu não sou nem assim, nem assim e nem assim. Afinal de contas, como é que eu sou? Verdade. Como é que você é? É difícil se não fizer um mergulho aí interior. Um mergulho interior. É o que Jana propõe em cada obra dela. E a gente tem aí conflitos existenciais, autodescobrimento, a gente tem Ilumina-te, Rejubila-te, a gente tem tantas obras que a gente pode fazer uso delas, né? Associado, nos casos mais, digamos, profundos, a uma terapia. Né? Sim, sim. Temos Nise reconstruindo as emoções com uma terapia de apoio maravilhosa. Temos ao nosso alcance muita coisa que a gente pode fazer para mudar esse padrão mental, né? E se a gente descobre que a gente não é nem isso, nem aquilo, ou talvez seja um pouquinho de cada uma dessas coisas, como é que fica nos momentos em que nós, como espíritos, nos desligamos do corpo durante a influenciação do sono? Como é que ocorre isso? E quem é essa pessoa? Quem é esse espírito que de repente está semi-liberto ali por algum É o espírito real, né? algum tempo? Ele vai viajar um pouquinho para a casa real, da onde ele partiu, né? Da onde ele veio viver essa experiência encarnatória. Na realidade, há um desdobramento toda noite, né? Mas ficamos presos por aquele fio de prata ao corpo físico, porque ainda não é o momento, mas temos essa experiência para que nós entendamos um pouco até da nossa história. Algumas vezes são resolvidos algumas questões, algumas vezes são esclarecidas algumas questões nessa viagem espiritual que o espírito tem a oportunidade de fazer toda noite. É importante na terapia, principalmente na terapia junguiana, essa experiência da contagem dos sonhos, que são relatos de acesso a esse inconsciente nesse momento do desdobramento. Nessas experiências que são enriquecedoras para a gente, às vezes, saudar alguns resgates ou algumas dúvidas que temos enquanto no corpo físico atuando como um ser encarnado. Sim. Então, na realidade, esse desdobramento, mas existem várias formas de desdobramento, o sonambulismo, a dupla vista, a fascinação, mas a gente vai contornando todos eles e entendendo todos eles para que a gente possa só recolher o que melhor vem dessa riqueza, dessa experiência no plano espiritual. Aí junta tudo isso, a gente se recorta de determinados sonhos e aí a gente, depois de achar que a gente não é nenhuma daquelas personalidades que reunimos um pouquinho de cada uma, né? A gente acha que não é aquilo, aí a gente vai para o desdobramento na lei de afinidade, né? Nossos encontros e desencontros, aí volta e fala assim, mas como é que eu fui para um lugar daquele com tanto conhecimento, tantas orações que eu faço, eu fui lá para aquele inferninho, para aquele não sei o que tal. Aí a gente fala assim, gente, mas eu não sou assim. Está lá um pouco da gente também. Está lá um pouco da gente, com certeza. Está em estágios de experiências que precisamos viver, precisamos acessar
até para nos ajudar a entender melhor, Exato. né? É bem apertado isso, né? Como é que você acredita que deve ser o nosso ambiente doméstico espiritual? Na realidade, quando você faz essa aproximação com o divino, essa conexão com o divino, com boas práticas, você tentando entender com tolerância, com paciência, essas diferenças familiares, as diferenças com vizinhos, as diferenças no trabalho, as diferenças com todas as pessoas, entendendo que elas também são seres diferentes. Nós acabamos de pensar que nós precisamos fazer um mergulho para nos conhecer e que cada um também precisa fazer esse mergulho. Então, não é uma coisa isolada, é sempre uma ação conjunta. Porém, a psicosfera que você vai criar, onde quer que você esteja, né? Porque você se locomove. Então, você tem que trazer com você a boa intenção, você tem que trazer com você o amor para doar, você tem que trazer com você aquilo de melhor que você tem em você para você doar. Então, ou seja, é sair daquele pensamento, falar, eu tenho que manter o pensamento positivo, como se o pensamento positivo fosse resolver tudo na tua vida. Esquece, joga na lixeira. É ação, é atitude, movimento. Isso, né? Isso. Isso ação o tempo todo. Você pode pensar o que você vai fazer para melhorar aquela comida, o que você vai fazer para melhorar aquela conversa, que programa de televisão você vai escolher, que livro você vai escolher e que ideias você vai transferir para aquelas pessoas que estão se interrelacionando com você. Perfeitamente, porque isso faz com que a sua ambiência mental, a sua ambiência doméstica torne-se mais saudável, mais acolhedora, porque a nossa casa é o nosso santuário. Nosso templo, né? Então, nós temos que fazer daquilo um ambiente gostoso, sadio, prazeroso, né? Você sai do mundo para vir se recolher no seu ambiente prazeroso, no seu cantinho, por mais simples que seja, naquele ambiente protegido, seguro. Pode estar acontecendo de tudo lá de fora de sua porta, porém, você está em segurança dentro dessa psicosfera. E né? quando você transfere daí, do seu cantinho, do seu templo, tudo que você viveu dessa psicosfera de volta para o mundo, para as experiências para fora, você está levando o melhor. Com né? certeza. O mais seguro. Glória, estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né? Então, eu convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, para que eles trabalhem essa psicosfera para que torne um ambiente mais prazeroso, saudável, gostoso. Seria muito interessante que cada um pudesse pensar dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio mundo interior, começar a ler, né, toda essa literatura maravilhosa, não só a literatura espírita, mas a literatura também psicológica, filosófica, tudo que é belo, apreciar o belo, apreciar o bom, né? Converter todas os seus medos, as suas dúvidas ou as suas tristezas em alguma coisa boa e depois reverter para a ação. Porque é sempre ação e reação. O nosso karma é a nossa responsabilidade. A gente está aqui para um único objetivo, que é servir. Né? Então, vamos servir ao outro, vamos fazer um trabalho para o outro, para o externo, e a gente vai conseguir, com isso, atingir todos os nossos objetivos de psicosfera melhor, energia melhor mental, né? Energia doméstica melhor. Tudo isso a gente só vai lucrar. Então, eu convido vocês, venham para o Seja Barra, é um lugar maravilhoso. Obrigada novamente pela sua presença, pela alegria e por trazer essa psicosfera elevada, né? Gostosa, prazerosa de estarmos juntos nessa tarde. Obrigada, Iraci, pelo convite. Glória. Viu?
E deixamos aqui para você ter uma semana gostosa, uma semana maravilhosa, uma semana para cima, uma semana realmente top, cheio de bons pensamentos, bons fluidos, boa sintonia, boa vibração, boas influenciações. Deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você. Muita paz.